Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso Entre Direitos, o podcast da FDCI. O Entre Direitos, relembrando, é uma produção do estúdio Lex Mídia da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim. E hoje nós temos um tema muito importante, que é o direito à cultura, ou direito cultural, necessariamente. E para falar desse tema, nós temos uma pessoa que trabalha nessa área, que é a professora da faculdade, professora Gabriele. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, professora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui hoje. Fico felicíssima de ver um projeto como esse aqui na FDCI ser implementado, já é um sonho antigo nosso, verdade. né? E eu fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Que maravilha. Você vai ser convidada outras vezes para falar outros temas, porque você tem aí um repertório muito interessante, a gente já se conhece há muito tempo, né, professora? E é uma alegria para a gente estar aqui podendo te receber. Esse primeiro podcast, esse primeiro bloco que a gente está fazendo, essa primeira temporada, a gente tem que se acostumar com os nomes. Muito chique. Não temporada não muito é? chique. Então, nessa primeira temporada, o que a gente reservou? A gente quer falar com os professores da casa. Então, a gente já tem aí vários programas já gravados e você faz parte desse grupo seleto dos professores da faculdade. Seja muito bem-vinda. A primeira pergunta é uma pergunta de definição e de localização para você. Quem é a Gabriele Entre Direitos? Bom, Gabriele é uma profissional dinâmica, criativa, comunicativa. Dentro do universo do direito eu me encontrei com relação à regulação, ética, justiça e principalmente aí puxando para algumas áreas, tanto acadêmica quanto profissionais, né? Esse universo do direito cultural, que acaba sendo ali, consigo conjugar todas essas minhas aptidões, né? Todos os meus gostos pessoais também. Me diz uma coisa, você é egressa da casa? Com certeza. Formou quando, você lembra? Formei em 2013. Ótimo. Já tem alguns anos. Verdade, 2013 já faz um tempinho legal. Mas já tá atuando, e tanto na esfera acadêmica, sim, quanto na esfera na advocacia. É isso aí. Maravilhoso. Professora, vamos começar então do início, né? Eu separei aqui algumas perguntas para nos conduzir, tá? E a primeira coisa que eu quero saber é o que é o direito cultural? Se é que a gente pode falar disso, né? A gente pode falar que existe realmente, é um ramo do direito, o direito cultural? Não é? Para a nossa audiência. Qual é a nossa audiência aqui? A nossa audiência é os nossos alunos, mas também a gente não sabe a quem alcançar. Uhum. Então, é um podcast que é destinado a todos. Então, eu peço que a gente comece a trabalhar com conceitos básicos. A gente sabe que o direito, ele tem conceitos riquíssimos, mas às vezes para o público que não é do direito, soa estranho, uhum, né? Então, vamos começar devagarzinho, a nossa proposta é começando devagarzinho, para a gente ir entendendo essas áreas e aí, então, tornar o podcast claro para todos. Perfeito. Bom, o direito cultural, de maneira geral, a gente precisa começar a falar sobre ele a partir da Constituição Federal de 1988, que é onde a gente realmente vem ter essa estruturação formal. A cultura, assim como os demais direitos fundamentais, ela é destinada a todas as pessoas. Então, o direito cultural, ele nasce a partir dessa perspectiva de que cultura é um direito fundamental. Né? A partir disso, a gente começa a perceber que é um dever do Estado garantir esse direito fundamental para todas as pessoas. Então, na medida que todos nós temos direito de acessar a cultura, é um dever do Estado proporcionar isso. Entretanto, a gente sabe, né, que num país como o nosso, direitos tidos como mais fundamentais do que a cultura, o que a gente não pode falar que existe, né, essa ordem, porque todos os direitos fundamentais, eles estão dentro do mesmo critério de fundamentalidade, a gente observa que a vida é negligenciada, que a liberdade muitas vezes é negligenciada, então existe uma relativização de acesso a muitos direitos. E com a cultura também não é diferente, né? E a cultura, a gente tem uma falsa impressão, a maioria das pessoas tem uma falsa ideia e impressão de que cultura é algo muito erudito, de que cultura é ir a um museu, de que cultura é assistir uma ópera, de que cultura é ir ao teatro. E cultura não é só isso, né? É isso, mas não é só isso. Então a gente precisa entender que acessar a cultura é ter direito de
ter acesso a pinturas, ter acesso a música, ter acesso a filmes, ter acesso a produtos culturais diversos, né? E que tá ali no nosso dia a dia. Quando você liga ali o seu Netflix para assistir, procurar filmes, você tá acessando a cultura. Quando você liga o Spotify para ouvir uma música, você tá acessando a cultura. Quando você passa pela rua e vê um grafite, você tá acessando a cultura. Então, a cultura, ela tá no nosso dia a dia. E quando a gente fala do direito cultural, e aí pensando dentro da perspectiva profissional, o direito cultural é um ramo do direito em que os profissionais eles vão trabalhar para que esse direito fundamental ele efetivamente seja implementado, né? Ele efetivamente seja entregue aí à população. Então, o profissional, né, que trabalha com direito cultural, ele vai trabalhar com as leis de incentivo à cultura que foram criadas a partir dessa perspectiva de que todas as pessoas precisam acessar a cultura e não apenas as pessoas que têm condições de ir a grandes centros, que têm condições de pagar ali para entrar num museu, que podem viajar para fora do país, né? Então a cultura ela precisa ser descentralizada, ela precisa ser democrática. Maravilha. Você então está me dizendo que a cultura é um direito, é um bem jurídico e por isso merece também proteção do Estado, né? Com um arcabouço normativo. Você disse para a gente então que como o direito cultural, não é isso, professora? Direito cultural. Isso. Né? Então, é um conjunto de normas e princípios que nascem dessa Constituição, então tem envergadura constitucional. Perfeito. Então, a gente já localizou ele, né, dentro da epistemologia do direito, dentro daquela grande enciclopédia do direito. Direito civil, direito penal, direito administrativo, direito constitucional e o que emana deles também, no caso, é o direito cultural. Não é verdade? Perfeito. É mais ou menos essa posição, vamos dizer assim, enciclopédica sim, dele, sim. né? Minha pergunta é relacionada a isso ainda. O direito cultural, por que você acha que ele é negligenciado no mundo jurídico? Você acha que ele é tratado como um afastamento? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque isso, de repente, está relacionado a uma fala que você nos disse que eu achei muito interessante. Você falou que a cultura, ela não é elitizada. Necessariamente. Então não é erudita, ela não precisa ser erudita para ser cultura, né? Então a cultura está nas coisas mais simples do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nos hábitos que a gente desenvolve, né? Nas formas de pensar, nas formas de a gente se relacionar com a natureza. Isso também produz a cultura no seu elemento mais diário, não é verdade, professora? Então é uma construção social, a gente pode dizer, né? Então esse fato, essa é a minha pergunta, voltando a ela. Esse fato do direito, por que você acha que ele é negligenciado ou não é negligenciado? Nós estamos com um despertar agora do direito cultural ou você acha que não? Qual a sua ideia disso? Enquanto acesso a direitos, né, e aí pensando como a população em geral absorve. Sim. Ou como um setor jurídico? Pode ser como você quiser, ou por exemplo, assim, no mundo do direito. Tá, né? Dentro de como ramo, né, de atuação. Exatamente. Bom, eu acho assim, pensando no direito cultural como ramo de atuação, ele é pouco explorado, né? Eu vejo que pouquíssimos profissionais de direito se dedicam ao estudo do direito cultural, muito pelo fato de desconhecer, muito pelo fato de também existir um preconceito com relação à atuação, né, de entender que é algo não muito importante, né? E aí, por conta disso, acaba não se interessando pelo estudo e tudo mais. E também por muito desconhecimento mesmo da área, né? Como algo realmente com potencial de crescimento, com potencial de ganho, como algo realmente próspero, como área de atuação. Eu acho que isso tudo é uma série de fatores, né? Que vão responder essa pergunta. E uma delas é a própria cultura, né? A nossa própria cultura de realmente negligenciar essas áreas. Ótimo. Queria perguntar para você uma pergunta de como, porque, como você disse, é uma coisa muito específica. Sim. Nós estamos vivendo agora o início, então, né? Por isso que é vagaroso, eu acredito que ele vai se desenvolver mais, vai se solidificar no meio jurídico e também na prática jurídica. A minha pergunta aqui é como você veio parar nesse mundo do direito cultural? Me conta Vamos isso, lá. a gente quer saber como você caiu aconteceu? de paraquedas, como é que foi a iluminação. Conta essa historinha aí para nossa Vamos audiência, lá. professora.
Acho que uma das, assim, antes de eu contar essa história, deixa eu só Aham. voltar um pouquinho em uma das perguntas, que Uhum. quando você estava, eu lembro que você pontuou que, então aonde é que a gente se localiza? Então a gente está dentro do direito constitucional. Mas a gente precisa pensar também numa outra perspectiva. Ele nasce dentro do direito constitucional, entretanto, quando a gente pensa como ramo de atuação, o profissional do direito cultural, ele precisa dominar direito constitucional, obviamente, do direito cultural, né? Precisa dominar o direito constitucional, mas ele também precisa dominar direito administrativo, ele precisa dominar direito civil, ele precisa dominar processo civil. Então, são várias áreas, né? Dentro desse conjunto de atuação para o profissional do direito cultural. Mas voltando, e aí agora efetivamente respondendo a pergunta. Quando a gente fala da minha história, né, com o Sim. direito cultural, é muito curioso, porque assim, eu desde muito nova, eu sempre Aham. fui muito ligada à arte de maneira geral, né? Eu fazia teatro, fiz balé, gostava de desenhar, gostava de pintar, então eu sempre fui muito ligada, né, com as artes de maneira geral. E aconteceu que em 2020 eu comecei a me relacionar com um artista plástico, né, que trabalha exclusivamente com artes. Ele pinta telas, ele desenvolve murais com spray, com pintura com tinta acrílica, enfim. Sim. E a partir desse momento, quando eu comecei a me relacionar com ele em 2020, que hoje ele é meu noivo, eu comecei a ajudá-lo de forma muito assim, muito incipiente com as leis de incentivo emergenciais do período da pandemia. Então, com a lei Aldir Blanc, com a lei Paulo Gustavo, que são leis de incentivo à cultura, que estão dentro desse universo do direito cultural e que são iniciativas eminentemente do direito administrativo. Então, assim, eu comecei a analisar editais, comecei a ajudá-lo com recursos administrativos. Então, comecei a ter esse primeiro contato com a área. Nesse momento, eu me despertou, assim, uma luzinha, tipo, peraí, deixa eu entender qual que é o fundamento jurídico dessas legislações, desses editais, e aí eu comecei a estudar e vi que existe um universo, e um universo extremamente próspero, né, de atuação dentro desse ramo de direito cultural. E aí não deu outra, eu comecei a comprar vários livros, né, de direito cultural, de maneira geral, para poder ter esse fundamento, entender como que é essas leis de incentivo, e comecei a pesquisar, estudar, fazer cursos. Hoje a gente tem o Ministério da Cultura muito bem estruturado, então a gente tem muitos cursos, inclusive gratuitos, nas plataformas do governo federal. Então, que já tem há algum tempo, né? E que tem crescido cada vez mais. É importante também a gente pensar que o direito cultural ele não é um ramo novo. Quando a gente vai falar das leis de incentivo à cultura, elas são legislações que têm mais de 30 anos. Então, assim, é um ramo de atuação que ele tem crescido, hoje ele tem tido muita visibilidade, mas ele é um ramo de atuação que tem mais de 30 anos, né? Então, Era justamente essa a minha pergunta. O direito cultural, ele dialoga diretamente com políticas públicas, não é, professora? totalmente. E aí, que mecanismos jurídicos existe hoje no Brasil para fomentar essa produção, o acesso e a valorização da cultura? Bom, a gente tem o principal mecanismo, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura Federal, também conhecida Uhum, como Lei Rouanet. uhum. A polêmica Lei A Rouanet, polêmica não Lei é? Rouanet, Hum. que tem muitas coisas, né? Até por um período a gente acabou não chamando de Lei Rouanet por N Por já ter questões. esse etiquetamento, né? Exatamente. Esse estigma. Exato. Até, inclusive, na minha atuação, muitas vezes eu vou conversar com alguns empresários, com algumas pessoas. Eu evito até falar esse nome de primeiro plano, porque às vezes a gente sente uma certa resistência, né? De entender qual que é o mecanismo. E o mecanismo, e aí falando especificamente da Lei Rouanet, ela é um mecanismo de cooperação, né, entre o poder público e as iniciativas privadas, fazendo ali um intercâmbio, né, de cooperação. Então, existe, né, e aí isso é um dos, né, a gente tem a lei de incentivo à cultura federal, a gente tem as leis estaduais, a gente tem as leis municipais, aqui em Cachoeira a gente tem a lei Rubem Braga, no âmbito estadual e nacional a gente tem a lei Aldir Blanc, a lei Paulo Gustavo, o Funcultura, aqui no Espírito Santo, então existem muitas iniciativas. A Lei Paulo Gustavo no Rio, né? A Lei Paulo Gustavo ela é federal. Ah, sim. Ela é federal e tem aplicações municipais, né? Então, a gente teve no final do ano passado, aqui em Cachoeiro, a aplicação da Paulo Gustavo. Então, é um recurso federal que é destinado aqui, e aí os estados, os municípios, eles vão fazer a destinação desse valor a partir de editais. Nessa perspectiva, eu já quero perguntar uma coisa a você. Você disse que vem de recursos públicos também e vem Sim. da iniciativa privada. Sim. Né?
como o papel que você vê do Estado nesse momento? Essencial, fundamental, Essencial, não? Que tem que ter? essencial. Porque a gente vai numa lógica que ela não é uma lógica de mercado. A cultura, quando a gente vai pensar, né, principalmente em determinadas manifestações culturais, determinados produtos culturais, ela não traz um retorno direto, né, pro mercado de maneira geral. Então ele não vai ser patrocinado diretamente se, né, a lógica de mercado ela é essa. Ele vai colocar recurso quando ele vê retorno direto. Quando Sim. não tem retorno direto, é entendido como mero gasto. Então, muitas iniciativas culturais, elas precisam, né, desse subsídio público para elas existirem. Sim. Senão, não vai acontecer. Entendi. A proteção dos bens culturais, sejam eles materiais e imateriais, a gente sabe que ela enfrenta desafios. Existem instrumentos jurídicos que podem ser usados para proteger essas manifestações culturais ameaçadas ou negligenciadas, professora? Com certeza, né? A gente tem vários institutos que vão criar essa proteção, né? Mas todas elas dependem aí de uma legislação. Então, a partir desses movimentos sociais é possível, né, que os poderes públicos legislativos eles façam então essas legislações específicas para a proteção dos bens imateriais, como o próprio tombamento. Entendi. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre propriedade intelectual, a ideia de economia criativa, aquelas pessoas que são muito criativas, né? E aí vamos ver se o direito cultural também se relaciona Sim. com relação a isso, o que você tem a falar a respeito disso, né? Como a propriedade intelectual, especialmente os direitos autorais, atuam como uma ferramenta de valorização do trabalho artístico e cultural. Quais são os conflitos mais comuns que você observa nesse campo? Então, né, especialmente relacionado aí à propriedade intelectual, aí dentro dos direitos autorais, né, eles atuam como uma valorização do trabalho artístico e cultural? Sim, Entende como que que funciona? existe isso? Essa relação, né, do direito Exato. cultural com a propriedade intelectual. Bom, Antes, professor, explica pra gente a diferença, se existe diferença entre direito cultural e propriedade intelectual. Isso. Bom, vamos lá. A gente são dois ramos diferentes, né? Sim. O direito cultural e a propriedade intelectual. E aí pensando como atuação, né? Como profissional do direito. Tem o profissional que trabalha com direito cultural, tem o profissional que trabalha com PI, né? Com propriedade intelectual. E tem o profissional que trabalha com ambas as áreas. Sim. O profissional que trabalha com direito cultural, ele é o profissional que vai trabalhar com as leis de incentivo. Ele vai prestar serviços para produtores culturais, para artistas, né? Então, auxiliando esse público nos editais, nos recursos administrativos, na submissão de projetos e tudo mais. E também é o profissional que vai trabalhar junto com os empresários, né? Captando esses recursos, auxiliando, na verdade, com esse processo burocrático de aporte nos projetos incentivados. Já o profissional da propriedade intelectual que vai trabalhar com PI, ele pode trabalhar com marcas, ele pode trabalhar com patentes, ele pode trabalhar com direito autoral. E também tem outras, né, outras ramificações. A propriedade intelectual, então, professora, ela é mais ampla? Ela é mais ampla, né, porque dentro da propriedade intelectual a gente vai ter algumas subdivisões. Dentro do direito cultural, outras. Entendi. Mas ambas elas têm uma relação muito direta, porque a gente está falando de criações, né? Tanto no direito cultural quanto na propriedade intelectual. Então, é muito comum, né, que o profissional que trabalha com uma trabalha com ambas, justamente por isso, porque o profissional que trabalha com direito cultural, ele vai precisar desse tipo de atividade. Ele vai precisar, por exemplo, se ele está com um projeto, né? Se ele está ali enquanto advogado de um projeto cultural, que vai ter uma logo, que vai ter uma marca, que vai ter direitos autorais envolvidos na criação dessa obra. Sim. Então, ele vai precisar também de ter esse conhecimento para poder fazer os registros no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Ele vai precisar, se tratando de direito autoral, de repente, registrar na Biblioteca Nacional. Então, fazer todo tipo de assessoria para garantir a proteção desse projeto, né, que vai ser executado, que foi executado. Agora aqui, pensando nas pessoas que vivem da arte, são chamados aqueles produtores culturais independentes. Como é que está isso no Brasil hoje? Existe desafios jurídicos? Né? É muito desafiador, porque assim, quando a gente pensa no subsídio público, né, a gente, e dentro da estrutura que a gente tem de administração pública, com todas as leis que a gente tem, né, de proteção e impedindo eventuais fraudes, corrupções, etc., a gente tem um sistema extremamente engessado,
né, extremamente burocrático. Não vou dizer que é engessado, ele é burocrático, ele é muito criterioso, existem muitos termos técnicos. Então, assim, o produtor cultural, ele acaba virando, ele acaba precisando ser um burocrata para poder conseguir lidar com todas essas questões. Ler um edital, preencher um formulário, né, para submeter, analisar ali uma avaliação, ver se estão respeitados todos os critérios e princípios da administração pública. Então, isso não é muito comum para o artista. Isso é complexo, né? Complexo. O artista, ele faz arte. Né? O artista ele precisa estar preocupado ali com a sua criação intelectual. Isso, E não Nina, com você isso. acha que meio que pode o artista que tem que lidar com essa parte burocrática? Com certeza. Com certeza, engessa. E muitos produtores culturais, eles saem desse berço. Na verdade, muitos produtores culturais tornam-se produtores culturais porque são artistas. Entendi. Não, então, assim, é aquele diretor de teatro, é aquele autor de músicas. Então, assim, são pessoas que estão nesse universo. É muito difícil você ver um produtor cultural não sair desse berço. Ele normalmente nasce nesse berço. Então, ele acaba se formando enquanto produtor cultural durante esse processo, né? E aí, qual que é o diferencial, vamos dizer assim, para o profissional que já vem do direito? É um profissional que essa é a nossa vida, né? Burocracia. Essa é a nossa vida, a burocracia é a nossa vida. Então, ler leis, interpretar leis, entender um edital, compreender, né, quais são ali as brechas dentro de uma avaliação que poderia gerar um recurso administrativo, entender quais são as dificuldades práticas de um sistema do governo, por exemplo, isso tudo é muito, muito simples para o profissional do direito, né? Sim. Não é que é simples, mas é a nossa área, é a nossa área, é a nossa vida, a gente né? interpreta isso, né? Esse é o nosso trabalho. Isso daí. Então, acaba sendo mais fluido, vamos dizer Sim. assim, o processo, do que o contrário. Então, assim, eu acho que o melhor casamento é o profissional de direito que trabalha nessa área do direito cultural com o produtor cultural, com o artista, porque aí fica uma coisa extremamente redonda, né? Entendi. Isso é interessante. Agora, me fala uma coisa. Você falou disso, né? Eu quero saber do vazio da proteção cultural, tradicional, popular e periférica. Existe essa discriminação? Existe isso? Um não acesso a isso? Porque a gente fala, por exemplo, da cultura tradicional, nós bem sabemos, a cultura popular e a cultura da periferia. Sim. Como você vê o direito cultural brasileiro? Ele consegue lidar com todas essas complexidades, todas essas categorias, todas essas divisões? O que você acha? Há uma complexidade, sobretudo quando a gente pensa que o patrocínio, né? E aí pensando especificamente sobre a Lei Rouanet, né? A Lei de Incentivo à Cultura em nível federal, que é o que realmente movimenta maiores valores, né? Sim. Como que funciona, basicamente, né? Falando assim, resumo, de forma bem assim, acessível para todo mundo entender. Exato. O produtor cultural, juntamente com o advogado ou o artista, enfim, com assessoria jurídica, ele vai submeter o projeto cultural para o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, ele vai dar para esse artista, para esse produtor cultural, uma autorização para captação do recurso. Então, ele vai analisar apenas os requisitos formais, né, daquele projeto, se ele preenche todos os requisitos, se toda a documentação está adequada, e ele vai dizer, ok, o seu projeto preenche todos os requisitos legais, você pode captar recurso. Então, o governo federal, o Ministério da Cultura, ele não dá dinheiro efetivamente, ele concede uma autorização para captação. Então, vamos supor que você submeteu um projeto cultural de R$200 mil. Sim. Você preenchendo todos os requisitos, cumprindo com tudo que o governo, que a legislação exige, ele vai te dar uma carta, né, que vai publicar no Diário Oficial, como se fosse uma carta de, olha, seu projeto está aqui a publicação, você pode estar autorizado a captar recurso. Ele mesmo vai abrir uma conta, né, por projeto dentro do Banco do Brasil, que é uma conta exclusivamente para captação. Você não tem poderes para movimentar. E aí você vai até o empresariado, né, os que realmente podem aportar, porque não são todas as empresas, né, que podem aportar esse recurso. Tem isso também, professor? Tem isso também, porque são só empresas de lucro real que podem aportar recursos na Lei de Incentivo à Cultura Federal e podem aportar até 4% do imposto de renda. Então, 4% do valor que se paga de imposto de renda, você consegue redirecionar para o projeto. 4%, deixa eu só ver para aí, só para nossa audiência entender. 4% do total do imposto de renda que aquela empresa pagaria, ela pode deduzir isso do imposto de renda. Isso aí. Então, por exemplo... Com projetos culturais, patrocinando isso projetos aí, culturais. exatamente. E então, aí, onde entra o produtor? Aí,
Ele é quem submete o produtor cultural, o artista, enfim, a pessoa responsável pelo projeto, que pode ser o artista, que pode ser o produtor cultural, e aí nesse contexto, né, alguns escritórios de advocacia fazem essa gestão pro produtor, pro artista, irão submeter para o Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura vai aprovar. Ele aprovando, ele vai ter que vender, né? Vender essa ideia para os empresários. Então, ele vai ter que chegar com essa ideia e com essa autorização publicada no diário para os empresários dizer, olha, tem aqui um projeto, esse projeto ele vai fazer uma pintura em tal lugar, a nossa ideia é fazer isso, fazer aquilo, as nossas contrapartidas, né? A gente vai fazer uma oficina na escola tal. Então, ele vai vender essa ideia para os empresários. E aí, os empresários, né, que têm aí esse potencial, né, que tem essa oportunidade legal de fazer esse aporte, eles vão fazer esse aporte dentro dessa conta criada pelo governo, que é essa conta captação, que o artista, o produtor, enfim, o responsável pelo projeto, o proponente, que a gente chama, né, dentro desse ministério, dentro, na verdade, dessa dinâmica. Esse proponente, ele não tem poder para mexer nesse valor, enquanto não tiver uma segunda avaliação. Entendi. Entendeu? Então, Uma segunda avaliação que você diz de quê? E aí, das conformidades legais. Entendi. Então, assim, a primeira avaliação, ela é uma avaliação mais superficial, vamos dizer assim, né? Para verificar a legalidade e tudo mais. E aí eu falo que, na verdade, quem decide se o projeto ele vai sair do papel ou não é o empresário. Porque se não tiver recurso, não tem projeto. Por mais que o proponente, né, o artista, o produtor, enfim, ele tem uma ideia maravilhosa, o governo deu autorização para fazer aquele projeto de R$1 milhão, R$2 milhões, R$10 milhões, vai ter aprovação no diário, mas aquele projeto não vai ser executado se o empresário não colocar o recurso dentro daquela conta. Então, assim, muitas vezes, né, até em uma das vamos falar fake news? Posso falar desse jeito? Uma das fake news que circularam muito alguns anos atrás, né? Que inclusive queimou muito o nome da lei. Sim. Foi porque utilizaram uma reportagem, na verdade um recorte do Diário Oficial da autorização para utilizar, para poder fazer, na verdade, um carnaval. Era 10 milhões, 20 milhões, não me lembro o valor, mas era um valor expressivo. E aí utilizaram, olha só que absurdo, o governo autorizou esse valor, o governo deu esse valor para essas pessoas e papá. Só que aquele projeto nunca aconteceu, aquilo nunca foi executado, na verdade tinha a primeira autorização formal do projeto, mas nunca entrou um real naquela conta, entendeu? Então aquilo nunca chegou a ser realizado. Então muitas das vezes há essa desinformação com relação ao mecanismo, achando que o governo federal ele coloca dinheiro na mão dos artistas, e ele não fez isso. E aí por que muitas pessoas acabam falando, nossa, mas só quem consegue recurso da Lei Rouanet são os grandes artistas. Aí fala Ivete Sangalo, Cláudia Leite, não sei o quê. Muita gente fala isso, né? Mas por quê? E aí, assim, pensando na lógica do empresariado, que é realmente quem vai colocar o recurso. Ele quer, na maioria das vezes, a depender do perfil da empresa, ele quer colocar a marca dele atrelada a Ivete Sangalo. Ele não quer colocar a marca dele atrelada a um outro artista que ele não conheça. Então, muitas das vezes, acontece isso. Infelizmente. Sim. Mas não é por uma decisão do governo, sabe? É por conta da própria gestão dessa captação de recurso. Entendi. E aí, voltando um pouquinho para não perder o início da pergunta, que é com relação ao acesso, né, às culturas. Você repete um pouco a pergunta? Sim, a pergunta estava um vazio jurídico na proteção cultural tradicional, popular e periférica. Perfeito. E aí, essa ideia. Então, para a nossa audiência voltar. Isso. Quero saber se o direito cultural consegue lidar com essa questão. Exato. Bom, e aí vamos lá. E aí pensei, por que eu fiz toda essa introdução? Para vocês entenderem a própria lógica que gira por trás do mecanismo. E aí, quando a gente vai falar... Burocrática mesmo, burocrática. Né? Não só burocrática, porque tem a burocrática e tem a de venda. Porque você precisa convencer empresas de que o seu projeto ele é legal. Como convence essas empresas, pois né, é. Professor? O primeiro ponto é dizer, olha, esse valor... E aí é uma das coisas assim que eu até... É até ruim falar dessa forma, mas uma das coisas que as pessoas entendem, olha, esse valor você já perdeu, né? Muito entre aspas. É um valor perdido muito entre aspas. Porque é um valor que vai para o governo federal e você não vai ter ingerência com relação a esse valor. Mas aí, assim, quando a gente vai falar dessa temática específica, há uma dificuldade porque você vai precisar ter esse segundo momento, né? De tentar convencer da sua ideia. E muitas das vezes esses três grupos mencionados, eles são vistos não com bons olhos.
Estigmatizados alguns, né? Exato. Então acaba que muitas empresas optam por não aportar recursos nesses projetos. Entretanto, a gente já vê um movimento, né, até legislativo, de obrigação de determinado percentual de projetos serem destinados a esse grupo. E aí, por exemplo, nos editais de fomento direto, né? Então, Funcultura, leis estaduais, leis municipais. Então, existe já, né? E aí, inclusive... Uma imposição legal do Estado dizendo que tem que ser, por exemplo, para culturas periféricas. Exato. E aí, assim, ou para cultura popular, é isso, É professora? isso. A gente vê algumas ações afirmativas, tanto nessas legislações estaduais, como municipais, como também federais. Que legal. Então, você vê Mas de fomento ações direto. afirmativas... Sim. dentro do direito cultural. Sim, sim, de fomento direto, né? Uhum. E também a gente vê um movimento, e aí eu vou falar assim, com base apenas em percepção. Eu não, confesso que eu não estudei profundamente isso, mas é uma percepção que eu tenho. Sim. Que algumas grandes empresas, elas acabam optando, né? E aí, não vou citar nome de grandes empresas para poder não me comprometer, mas algumas grandes empresas, elas acabam colocando em seus editais internos, quando elas vão selecionar essas iniciativas, de valorizar muito mais esse grupo. Por quê? E aí, assim, puramente uma percepção. Acredito que exista algum tipo de certificação, algum tipo de facilitação nesse contexto de certificação, entendeu? Entendi. Então, mas perceba, é um movimento afirmativo, né? De ação afirmativa, se você for parar para pensar. Porque não é algo natural, é algo que precisa ser... E eu acho que é o papel do Estado, né? Fomentar esse tipo, esse acesso, né? Sim, faz sentido. Pensando em avanços institucionais, o que falta para que o direito cultural se fortaleça no campo da autonomia e no campo estratégico? Precisa de mais regulamentação, formação acadêmica, interesse político? O que você acha? Eu acho que falta mais formação, assim, principalmente dos profissionais de direito. E aí vou colocar, assim, nós como um pouco fazer a meia-culpa, porque eu acho que é o seguinte, quando a gente percebe que esse não é o nosso campo, né, quando a gente sai de cena, nós como profissionais que temos uma habilidade técnica maior com burocracia, se a gente não se coloca junto, né, nesse front, a gente acaba não agregando força, né? Então, assim, quando os profissionais acabam migrando para outras áreas, direito à saúde, direito médico de maneira geral, direito empresarial estrito, direito tributário, e não vai para o campo do direito cultural, para poder realmente agregar nesse contexto, a gente acaba deixando que pessoas sem, né, aptidão técnica fiquem vulneráveis, né? Então, assim, eu entendo que não necessariamente precisa de um técnico, né? E aí, quando a gente vai falar nesse contexto, não necessariamente precisa ser um profissional, um advogado, né? Mas eu acredito que no sentido de auxílio técnico. Faz sentido. Né? Porque também se a gente colocar, não, só para utilizar esse mecanismo precisa ser formado em direito, a gente acaba, limitando, né? E um acesso que tem que ser democrático, tem que ser facilitado e não mais burocratizado. Mas na medida em que a gente pensa em formações, né? Pequenos cursos, né? Para poder preencher um edital, sabe? E aí, editais pequenos, Lei Rubem Braga, todo ano tem Cachoeiro. Entendi. Não vou falar que são milhões, mas é muito recurso que circula, tem muita oportunidade. E acaba que nós não atuamos nesse contexto, né? De auxiliar nesse sentido. Entendi. De formar, né? Me conta uma coisa, professora. Dentro da OAB, você parece que faz parte de alguma comissão específica? Isso. Fala pra mim do que é, o que trabalha lá, o que cuida, como é que é isso? Vamos lá. Eu faço parte da comissão estadual, né, de Direito Cultural e Propriedade Intelectual. É uma comissão especial. Então, ela é nova ou ela sempre existiu, você sabe dizer? Tem muito tempo, não sei quanto tempo não. Mas tem. Eu sei que ela existe já há bastante tempo, entre esse ano. Essa comissão, ela é uma comissão temática. Então, o nosso trabalho é fomentar realmente essas discussões. Então, agora, né, no próximo mês, a gente vai ter ali uma discussão sobre a Lei de Incentivo à Cultura estadual, né, que é a que a gente chama, que é a LIC. Teremos discussão ali com o próprio secretário de Cultura. Então, existe ali uma interlocução da OAB com o nosso governo do estado, né, e a discussão sobre o tema de maneira geral. Então, é fundamental, né, ter aí uma comissão temática sobre esse tema para que a gente consiga fomentar essas discussões e desafios dentro de uma instituição séria como é a OAB. É verdade. Não, é também uma das missões institucionais, Com certeza. Então, da própria OAB aí. Professora, para a gente fechar aqui
aqui. Você poderia compartilhar com a gente, caso você tenha, tá? Alguma experiência, algum caso curioso relacionado a essas questões culturais aí que você teve no seu tratamento profissional, alguma coisa assim? Vamos lá. Não vou dar nome aos bois, por Por questão de questões, sigilo, não é? por questões éticas, mas um caso que eu gosto muito, assim, dentro da minha atuação profissional, é especialmente uma situação em que eu consegui, né, a gente ali no escritório, juntamente com o artista, né, que trabalha muito com a gente, que no caso é o meu noivo, a gente conseguiu fazer um projeto que atendeu 100% às expectativas do patrocinador. Por quê? Porque o patrocinador, ele é uma empresa que tem uma amplitude no mercado muito grande e ele tinha um muro, tem, né? Porque ainda existe. Tem um muro muito grande público, de acesso ao público. Então, entendendo que é um muro voltado à população e que todas as pessoas passariam de grande circulação, que todas as pessoas passariam ali na frente e veriam, né, uma arte se ali tivesse feita, como que a gente fez, né? A gente criou um projeto especial para aquele muro. Sim. Então, contemplando a missão institucional, contemplando valores que para a empresa eram importantes, não só para ela, mas também para toda a população. Sim. A própria história daquela região. Então, a gente conseguiu criar um projeto que não era um projeto privado, não era um projeto que atenderia fins privados, era um projeto realmente público, porque a ideia era realmente contar uma história à população e trazer ali todo esse aspecto artístico, né, no sentido de democratizar o acesso Sim. à arte. E foi feito ali utilizando esse mecanismo. Então, o valor de imposto de renda que essa empresa pagaria para o governo federal no final do ano, ela, então, aportou 4% desse valor no projeto, que foi um projeto que foi feito com todo esse contexto, né? Então, foi um projeto muito satisfatório, porque a empresa ela acabou não desembolsando absolutamente nada, né, do caixa, efetivamente, era um valor que seria destinado ao pagamento de imposto de renda e ela só redirecionou, e ao mesmo tempo ela trouxe uma contribuição social, ela trouxe ali para o entorno daquela localidade mais segurança, porque existem índices, né, muitas pesquisas científicas que mostram que locais pintados, locais bonitos, locais com grafites, eles diminuem, né, a violência e criminalidade do local. Sim. Passou a ser um local muito mais agradável, além de educativo, porque ele conta uma história de toda aquela relação daquela atividade com as pessoas naquele entorno. Então, foi um caso, assim, que eu me orgulho muito de ter feito parte e que a gente espera fazer isso com outras empresas, né? Sim. E isso é um desafio também, mostrar pro empresário que ele tem também essa missão, né? Ele tem ali o recurso e o governo, quando ele faz essa lei de incentivo à cultura, uma das ideias bom, eu enquanto Estado não consigo entregar cultura para todas as pessoas, então o que eu vou fazer? Eu vou te dar um benefício para você me ajudar nisso, para você, empresário, me ajudar a implementar e entregar a cultura para as pessoas, porque você conhece a sua região, você conhece o que as pessoas da sua região querem, você conhece o que vai ser legal aí, então ele vai para o produtor cultural, concede a oportunidade de captar. E ele vai para o empresário e fala, escolhe o que vai ser bom para sua região. E por que você acha que é difícil ainda isso? Olha, acho que Porque, assim, a sua percepção, né? Não tô falando Sim. assim de uma análise de você. Sim, minha opinião pessoal. Isso, a sua eu opinião. acho que... Por que é difícil? Porque olha que proposta boa você acabou de falar com a gente. As empresas que são por lucro não presumido. Lucro real, Lucro real. 4% do que ela ia pagar o imposto de renda, ela pode escolher um projeto na cidade dela, inclusive que tem a ver com a missão da empresa. Sim. Né? E quer dizer, você dá um apoio. É muito transformador essa hipótese, porque imagina aqui no nosso recorte, Gabi, pensa comigo assim, vamos pensar as empresas aqui em Cachoeiro de Itapemirim, mapeando essas empresas do sul do estado. Todas elas que são por 4% do imposto de renda, ele não vai pagar. Quer dizer, você não sabe para onde vai. Sim. Esses 4%, você sabe exatamente onde vai, onde está a sua mão ali, ó, eu marquei ali.
aquele grafite, aquela obra, aquela escultura, Aquele teatro. aquele teatro feito, aquela sala de cinema que eu Sim. preciso valorizar do meu município para o pessoal ir e fazer. Quer dizer, vai ter o seu dedo ali para sempre. E vai ter a sua logo, e vai ter as contrapartidas, e você vai ter... E assim, gera renda para a sociedade, vai circular, né? Vai gerar emprego. Então, assim, são inúmeros benefícios. É um despertar também que tem que Sim, acontecer desse empresariado. exato. Aqui em Cachoeira a gente tem uma iniciativa muito interessante que utiliza desse mecanismo, que é a rocha ativa, né? Que utiliza o mecanismo, não exatamente, né? Tem algumas diferenças, mas se utiliza desse valor de A imposto de faculdade renda. tem uma parceria com a roça ativa Sim. também. Que é uma iniciativa maravilhosa, assim, revolucionária em Cachoeira de Itapemirim, né? Então, o que eu vejo que é a maior dificuldade disso? Sim. Realmente? Acho que o primeiro ponto é que muitas empresas têm medo, né? Acham burocrático, acham estranho. Acham assim, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Exato. Acham que elas estão efetivamente ganhando algo. E, na verdade, elas não entendem que elas estão ajudando o governo. Sim. Porque o governo ele tem o dever de entregar a cultura, ele não tá conseguindo, então ele tá te pedindo ajuda. Então ele não tá ali te dando nada em troco, ele tá te pedindo ajuda pra você escolher ali alguma coisa que ele não consegue fazer sozinho. Sim. Né? Então esse é um ponto. O segundo ponto também é a falta de confiança, né, no próprio gestor cultural. Às vezes, assim, aqui em Cachoeira a gente tem grandes iniciativas culturais, a gente tem grandes artistas. A nossa cidade, ela é uma cidade, né, tradicionalmente, exato, nós temos muitas iniciativas. E a gente precisa também, né, criar esse movimento de romper um pouco esse medo, né, do aporte, esse medo de realmente incentivar, porque muitas empresas pensam que vai ser mais fiscalizada, que vai ser mais... E não tem nada a ver, né? Uma coisa tem nada a ver com a outra, não, sabe? Então, assim, não, o governo tá me dando uma coisa, ele vai fiscalizar mais. Entendi. É um mito também, alguns esqueletos que precisam ser retirados, né? Exatamente. E alguns profissionais também da contabilidade que acabam, por desconhecimento do mecanismo, acabam meio que bloqueando o empresário. Fala, não faz não sei o quê. A gente tem ótimos contadores aqui em Cachoeiro que já estão comprando a ideia e abertos a isso. Mas a gente ainda é um trabalho, assim, de realmente romper aí com preconceito, né? Meu Deus. Então, essa experiência é ótima para você, para aqueles que nos ouvem, que querem atuar nessa área, que estão no início da carreira. Quais os caminhos possíveis que você tem para o direito cultural? Existem espaços de pesquisa, extensão, capacitação, atuação dentro do mercado? O que você poderia falar para a gente aí? Bom, primeiro o profissional que deseja atuar com isso, ele precisa estar atento, né, aos editais. De maneira geral, começar a ler os editais, Lei Rubem Braga, Lei Paulo Sávio, Lei Rouanet, Lei Aldir Blanc, e aí assim, a Lei Rouanet não é edital, né, mas essas outras leis que têm editais, lê os editais, entenda, né, os editais, comece a... É a partir dos editais, professora, que vem esses... Porque tem uma diferença do fomento direto e o fomento indireto. O fomento direto, que são esses editais de lei, e aí vou ditar alguns, tá? Lei Rubem Braga, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, são editais. E aí esses editais é fomento direto. O artista... ele vai preencher o edital e ele vai concorrer a um prêmio. Então, se ele tiver a maior nota, ele vai receber o valor direto do governo. Perfeito. Então, vai direto para a conta dele, né? A partir do município, a partir do estado. O fomento indireto, essas iniciativas de Lei Rouanet. Sim. Ou da LIC, né? Do governo do estado. Que o artista, ele propõe o projeto, ele recebe uma autorização, mas não recebe dinheiro, e ele vai captar o recurso. Então, para o profissional que deseja começar a atuar com isso, eu recomendo que comece com essas iniciativas de fomento direto, né? Ler esses editais, entender o mecanismo, entender as submissões, entender todos os tipos de produtos culturais, né? Começar a entender quais pessoas você poderia auxiliar com esse mecanismo, porque todo mundo conhece, né? Um músico, um colega que é artista, uma pessoa que faz teatro, alguém que... Então, assim, todo mundo conhece alguém. O artesanato, capoeira, circo. Então, assim, existem muitas expressões culturais. E aí, começar com essas iniciativas de fomento direto, auxiliar essas pessoas e começar a entender esse mecanismo, para depois partir para o fomento indireto, que é um pouco mais complexo. Mas a gente tem, e aí pensando nessas outras expressões e nessas outras formas de atuação, alguns cursos gratuitos, como o próprio curso do Ministério da Cultura, que é a plataforma Escute, que é a Escola Solano Trindade, que
que é uma plataforma do governo federal, que tem vários cursos, inclusive de pós-graduação, todos voltados à cultura de maneira geral. Então, tem formação para produtor cultural, e nessas formações você começa a entender também como que é esse universo, né? Sim. Quais são qual que é a amplitude do universo, né? Porque é enorme. Maravilha. Para finalizar, eu tenho uma pergunta técnica que me ocorreu agora, você falando dos 4%. Não sei se você vai conseguir me responder, porque é algo interno, de repente, da empresa, mas vou jogar aqui, professora. 4% sobre o imposto de renda que é devido a ela. Mas como é que ela faz concretamente para repassar isso? Tá. Ela deixa, por exemplo, eu tenho de imposto de renda, o cálculo foi de 100 mil reais, 4% de 100 mil reais, mas na hora de pagar o DARF ali, ela paga já com desconto? Não? Como é que é feito isso? Você sabe me dizer? Ela paga antes, né? Então, assim, vamos lá, eu tenho que pagar no final do ano, o seu contador já calculou ali que você vai pagar mais ou menos 100 mil reais, né? Isso. De imposto de renda. Então, você vai ter 4% aí desse valor para poder aportar. Como que você vai aportar? Você vai aportar, vai pegar esse valor, 4 mil, né? Isso daí. Deixa eu confirmar aqui, porque a gente é do direito, para não falar besteira aqui ao vivo. Você acredita que foi fazer a conta? Porque a gente do direito, gente, eu não faço automático, não. Eu tenho que pegar, de repente, até confirmar, enfim. Mas 4 mil. Mas 4 mil. E aí ele vai pegar esses 4 mil e vai depositar na conta captação, que é essa conta aberta pelo governo federal, vinculada ao projeto, e não é em nome de pessoa nenhuma, é aberto pelo governo federal. Tá lá, bonitinho. Vai aparecer o Ministério da Cultura, nome do projeto, número do projeto e tal. Depositou esse valor. O proponente, ele vai dar para a empresa um recibo de mecenato, que é um documento fiscal. Que lindo o nome. Lindo, né? Recibo de mecenato. Ele vai te dar o recibo de mecenato, e com esse recibo de mecenato, você vai juntar junto à declaração. Então, você vai pagar menos 4%, porque você já pagou os 4%. Com o recibo de mecenato. Com o recibo de mecenato. Gente, eu gostei disso, hein? Recibo de... Eu vou ser um mecenas, quer dizer, um patrocinador dos artistas. Que coisa linda. E é exatamente isso. Não é? Que bonito isso, muito bonito. Vamos terminando aqui, professora, eu quero te agradecer, mas antes, já que a gente está falando de cultura, e eu sei que você gosta, sugestão de coisas que são um pouco para fora do direito, que você pode aí comunicar para nossa garotada, para nossa audiência, sugestão de livros, ou do que você está lendo, do que de cultura você tem consumido ultimamente, o que você pode estar sugerindo, séries, alguma coisa que está te tocando, filmes, lugares, alguma coisa assim. Fala pra gente aí. Bom, vamos lá. Ai, gente, é muita coisa, mas vamos lá. Muita coisa. Livros, eu sou, assim, apaixonada por literatura de maneira geral. Mas tem algum que você tá com um contatinho agora, assim, específico? Que te ocorre, que te passa na cabeça agora? Eu tô lendo tanto livro técnico agora que eu não vou ler. Então não vamos pegar, não. Pega um outro repertório. Vamos pra literatura, que eu acho que me encanta mais. Eu sou apaixonada, e eu acho, assim, um absurdo as pessoas não lerem tanto mais quanto era antigamente Machado de Assis. Não é? Sabe? Assim, Dom Casmurro pra mim é tudo. Então, acho que essa seria a minha maior indicação pra pessoa que não leu ainda, por favor, leia. Inclusive, o nome da minha cachorra é Capitu, não tem condição. Assim, tem que ler. E com relação às séries, eu tô... Como é que você tá? Então, eu tô um pouco no direito, assim. Eu tô gostando muito. Você acredita que eu não tinha assistido Suits ainda? Sério? Não tinha. Clássico. Eu acho que são 7 temporadas. Eu tô na terceira, eu tô assim, apaixonada. O ritmo, aquelas mulheres são maravilhosas. Gente, as musiquinhas. São muito, assim, muito legal. Meio nada a ver com a nossa realidade, né? Como advogado. Meio não, né? Assim, completamente. 90%, mas ela tem não tem um tem um ritmozinho e dá até uma... Assim, a gente até meio que se inspira um pouco na nossa atuação. Exato. Eu acho muito legal. E eu tô assistindo agora, então é a que me ocorreu nesse momento. Mas é bom pegar a série que já tá mais andada. Se termina rápido. Isso daí. É a mesma coisa, você faz essa batida. Nem sei se é bom, né? Porque aí você vai dormir meio tarde, mas assim... Exatamente. E lugares? Algum lugar, alguma coisa assim? Vamos lá, Cachoeiro. Vou falar de Cachoeiro de Itapemirim, né? Porque a gente precisa fazer a rota Emoções aí do Rei. Tem tantos lugares legais. Tem isso também. A Secretaria de Cultura de Cachoeiro, eles têm divulgado muito, né? Tem capacitado o turismo de maneira geral, né? Pra isso. E a gente tem a rota Emoções, que vai passar ali pelos locais do Rei.
Muito Então, legal. só procurar a Secretaria de Turismo. Eu acho que é só procurar. E se Larissa... e se eu tô falando besteira, Larissa vi isso, me corrigir. Mas, enfim, eu acho que é isso, assim. Conhecer a Casa Roberto Carlos, conhecer a Casa do Rubem Braga. Uhum. A gente teve a restauração do Palácio Bernardino Monteiro. Uhum. Tem que ir lá, tem que conhecer. Tá lindo. Tem a Biblioteca Pública de Cachoeiro de Itapemirim. Sim, Sabe? São pontos, assim, que a gente não Que pode valem a esquecer pena. da nossa cidade. Sim, conta a nossa história. Com né? certeza. Conta a história da população de Cachoeira. com certeza. Muito E o interessante. Palácio Bernardino Monteiro, acho que tem É que lindo. conhecer. Agora, assim, tá maravilhoso, gente. Sim. A biblioteca pública Sim. tá lindíssima, tá aconchegante, dá pra você estudar lá dentro. Maravilhoso. São as Bom. indicações locais de Cachoeiro, pra gente poder Maravilha. voltar a circular na nossa cidade. Muito bom. Professora, eu quero te agradecer a sua participação. Quero pedir também, se você tem algum endereço eletrônico para disponibilizar pra gente, Instagram, Vamos essas lá. coisas, fala Olha, pra gente. eu tenho meu pessoal, que não esperem muito. não esperem muito do meu pessoal. Mas podem te seguir lá? Podem me seguir, mas assim, despretensiosamente, você pode ver de tudo, desde a minha cachorra até o meu dia a dia como advogada, Maravilha. que é Gabriele, 2 L's e S Saraiva. Repete, professora. Gabriele, 2 L's e Saraiva. Ótimo. E o meu profissional, que é do escritório, né, que na verdade é mais técnico mesmo, que é o SS. Deixa eu confirmar aqui pra não falar errado. Não, é saraivasilva.lo. Muito americana aí. Muito chique. Muito chique. saraivasilva.lo. L-A-W. Agradeço a sua participação Eu que aqui. Foi uma agradeço. honra e teremos mais podcasts com você. Com certeza. Conte comigo. Obrigada. De nada.